que é a verdade? Essa frase causa impacto em muitas pessoas até os dias de hoje. E essa frase foi dita pela primeira vez, em seu devido contexto, há quase 2000 anos atrás. Vamos dar uma olhada em João, capítulo 18, versos 33 ao 38, para descobrir o seu contexto. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. A circunstância na qual se retrata este contexto é aquela circunstância na qual os judeus, prendendo a Jesus no Getsemane, o levaram primeiro perante a Caifás, que, logo após de ser julgado por Caifás e sacerdotes, foi levado até Pilatos, já que, de acordo com as leis romanas do primeiro século, embora os sacerdotes e juízes judeus tivessem o poder de, segundo a sua própria lei, julgar as pessoas, somente Roma podia determinar uma pena de morte. Por isso, entregaram Jesus ao pretório, aonde Pilatos o interrogou. E, logo depois disto que acabamos de ler, de acordo com costumes do primeiro século, sob, é claro, o governo de Roma, durante a Páscoa um dos prisioneiros podia ser liberto. Uma alusão ao que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Então, ao invés de escolherem a Jesus, escolheram a Barrabás. Mas o que nos chama realmente a atenção neste contexto do capítulo 18 é aquela frase sem resposta direta de Jesus, vinda da boca de Pilatos: Que é a verdade? Bem, para entendermos o porquê de Pilatos perguntar isso e o porquê de Jesus não ter respondido, precisamos entender que tanto romanos quanto seus antepassados culturalmente, os gregos, viviam numa constante busca pela verdade. A verdade da existência humana, a verdade de todas as leis da física que hoje nós conhecemos muito bem e que naquela época não eram conhecidas como leis da física e sim como eventos naturais. Essa busca pela verdade gera, em nosso contexto de história, vários nomes grandiosos como Platão, como Aristóteles e tantos outros filósofos gregos e romanos que viviam nessa constante busca pela verdade. Geralmente, Pilatos só encarava os prisioneiros daquela época de seu governo como fanáticos, destruidores, rebeldes. Porém, devido à frase de Jesus, vim revelar a verdade ao mundo, Pilatos começou a ter outros olhos para Jesus. Com certeza Pilatos deve ter pensado: este, naturalmente, não é um judeu qualquer. Este deve conhecer alguma coisa sobre nossa cultura e ter alguma das influências de grandes nomes do meu passado. Pilatos deve ter pensado isso porque replicou a Jesus a pergunta: que é a verdade? Embora Jesus não tenha respondido de maneira direta, a frase anterior à pergunta de Pilatos, dita por Jesus, responde a tudo.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por isso Pilatos deu meia volta e disse aos judeus que não havia encontrado crime algum em Jesus. Hoje em dia, nós também buscamos a verdade em vários locais. E o que é a busca da verdade? Não é somente um conceito do que é certo e do que é errado, mas até mesmo um conceito daquilo que gostamos, aquilo que consideramos real. A verdade não é só moral, mas sim física. Muitas das vezes nós buscamos substituir a verdade de Deus pela verdade deste mundo, pelos conceitos deste mundo, por aquilo que o mundo diz que nós devemos fazer, por aquilo que o mundo quer que sejamos. Muitas das vezes nós não sabemos identificar o que é certo, o que é errado. Muitas das vezes nós não sabemos se é verdade, se é real aquilo que vivemos. Mas, se vivemos diante do Espírito Santo pedindo a sua misericórdia para que possamos compreender o que é a verdade, que verdade é essa, nós verdadeiramente vamos descobrir. Que é a verdade? A verdade é que o mundo caminha para o caos completo. Os seres humanos são destinados à destruição, pois não conseguimos viver sem cometer um delito ou prejudicar ao outro que à nossa volta está. Porém, Jesus veio há 2000 anos atrás e nos deu a oportunidade de ouvir a voz da verdade. Pois todo aquele que é da verdade, todo aquele que é a favor da verdade, todo aquele que busca a verdade, que busca um significado de vida, que busca fazer o que é certo, ouve a voz de Deus. E para isso, ele morreu e ressuscitou para estabelecer o seu reino, não militar, não político, mas espiritual. O reino de Jesus é o reino dos céus, e o reino dos céus habita em cada um que recebe a verdade, cada um que se empenha em viver por ele. Embora o reino de Deus ainda não tenha chegado ao mundo, ele chegou aos nossos corações, e nós devemos nos empenhar para não entregar o lugar de Jesus em nossos corações aos judeus da carnalidade, ao pecado. Nós não devemos entregar o lugar de Jesus em nossos corações às paixões do mundo e à mentira, mas que possamos todos os dias fazer a seguinte pergunta: que é a verdade? Para que tenhamos a seguinte resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida.